Bom dia a todos. Sejam bem-vindos neste domingo, mais um momento de a gente fazer a nossa reflexão. Eu vou ler uma mensagem aqui de Chico Xavier, Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz. E a mensagem de hoje: sem tais armas. Sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Sem fé positiva, vagueará sem rumo. Sem devotar-se ao bem, experimentará terríveis endurecimento. Sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. Sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Sem compreensão dolorosa, lhe será a jornada através das sombras. Sem espírito de renúncia, você não educará a ninguém. Uma reflexão para todos nós. E vamos convidar todos a fechar seus olhos, se assim achar necessário. Sintam-se confortáveis. E vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre, guia, modelo, aos mentores espirituais dessa casa. Mais uma oportunidade de estarmos aqui. Ter chegado aqui para recarregar nossas energias no bem, no amor, na caridade, para que possamos ser melhores a cada dia, como espíritos eternos que somos. E pedimos a Deus que olhar para os nossos irmãos, que por algum motivo não puderam estar aqui, também seja amparado pelo plano espiritual. E a equipe da casa, os cantores que estariam daqui dentro, que foram fazer o trabalho em outras casas, também sejam amparadas. Posso fazer o melhor deles, com muita paz e muita luz. Pedimos ao plano espiritual dessa casa, que ilumine nosso companheiro, que vai explanar para nós a mensagem de Jesus, traga a luz a ele, a reflexão, para que a mensagem dele toque nossos corações com muito amor e caridade. Gratidão, Pai, por mais esse momento. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Posso me movimentar ou tenho que ficar aqui? Posso movimentar? Tá bom. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, né? Hoje a cama está mais agradável, então fica mais difícil, né, a gente se movimentar para vir para cá. E o nosso tema de hoje, meus irmãos, parece até cômico, mas não é. Se nós observarmos aquilo que nós acreditamos, e se estamos aqui porque queremos aprender da doutrina espírita, e se espíritas somos, acreditamos na reencarnação, na imortalidade da alma. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O nosso tema, no velório, tenha piedade do morto. Parece cômico, não parece? Porque desconhecemos, quando estamos num ambiente desse, invariavelmente, o valor dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos sentimentos. E há uma semana atrás nós comemorávamos o Dia dos Mortos, Dia de Finados. E por isso sugeri à casa que me deixaram com tema livre, para que a gente falasse a respeito. Quando nós falamos de velório, invariavelmente, nós achamos que é um momento para que aquele que se foi seja homenageado, aquele corpo que está ali, né, seja visitado pelos parentes distantes. Aquele período antigamente era de 24 horas, hoje nem tanto. Na pandemia nem isso tinha, os caixões eram lacrados, fechados. Mas nós precisamos entender um pouquinho a origem
desse momento, do velório. Lá na Idade Média, quando os copos, as panelas, os pratos eram feitos de estanho, então as pessoas, ao beberem alguma coisa, principalmente o álcool, naqueles copos, eles extraíam do estanho, o álcool extraía do estanho, alguma toxina que de alguma forma trazia a pessoa que bebia um estado de catalepsia. O que é isso? Ele ficava como se estivesse morto, entrava em coma. E entrando em coma, não sabia, dependendo da quantidade que o indivíduo havia ingerido de bebida naquele recipiente, demoraria o período em que ele ficasse naquele estado. E o que se fazia? Às vezes, quando não se tinha conhecimento ainda do processo, enterrava-se o indivíduo. Morreu em terra. E a espiritualidade sábia como é, os espíritos simplesmente traziam a alguém da família ou do círculo de amizade ou familiar daquele indivíduo a sugestão através dos sonhos de que ele estava vivo. E aí alguém voltava lá, sonhei que fulano estava vivo. Volta lá, desenterra o indivíduo, que naquela época não havia caixões, era enterrado em cobertas, cobertores, couros, mantas, e ele estava revirado na sepultura. E aí tinham-se a certeza de que de fato ele havia sido enterrado vivo. E nós ficamos imaginando a angústia, a agonia dos espíritos, né, ao se depararem numa situação como essa. E nas reuniões mediúnicas, quando fazemos atendimento a esses irmãos, atendimento de socorro, invariavelmente encontramos ainda espíritos de muitos anos, ainda nessa condensação psíquica, nessa estagnação psíquica, vivendo aquele momento. Então, o que se fez? Precisamos dar um jeito. E aí, bolou-se então, pensou-se então em colocar esse indivíduo, a partir do momento que ele entrasse no estado de coma, se colocasse ele em uma mesa, preferencialmente na casa dele, invariavelmente na cozinha, para que ele se recuperasse. E ali as pessoas ficavam conversando, ficavam bebendo, comendo, uma situação normal, rotineira daquele lar. Logicamente que isto às vezes acontecia também à noite, e para observar se esse indivíduo voltaria à vida ou não, usava-se então as velas, ou seja, vela de sebo de carneiro, que se colocava na extremidade aqui da mesa, na cabeça, no meio e nos pés. Aqui para ver se mexia as pálpebras, no meio para ver se mexia as mãos, e nos pés para ver se havia algum movimento. Aqui também na expansão do abdômen. E ficavam observando. Então, velar, cuidar, esperar, zelar. Velório. E daí a origem do velório. É daí que vem esse costume da Idade Média, trazendo até nós. Certamente que os tempos vão passando, as coisas vão mudando, e a doutrina espírita nos traz elucidações fantásticas a respeito desses processos. E não tão longe, há não, um pouquinho mais. Eu vou falar a idade, o tempo vocês vão falar, saber minha idade, mas já está nos cabelos, não tem jeito de esconder. Há 55 anos passados, lá no Mato Grosso do Sul, onde o progresso chegava 30 anos depois, naquela época, era também tudo muito primitivo. E quando alguém desencarnava, velava-se esta pessoa na própria casa, preferencialmente na sala, e velava este indivíduo com os pés voltados para a saída da porta. Para a saída da porta. Quando este desencarnava, já havia, na ocasião, o costume de se fazer o caixão
Porque para comprar, primeiro que não existiam as funerárias, mas era tudo muito primitivo. Eu me recordo que eu tinha 9 para 10 anos, um tio, a cobra pegou ele, trouxeram para a cidade, desencarnou, e aí foram velar lá em casa. E foi exatamente dessa forma. Colocaram ele com os pés virados para a porta da saída, automaticamente já chamaram um marceneiro. Este marceneiro já ia confeccionar o caixão. E este tempo que se dava de 24 horas, naquela ocasião, era para que os parentes distantes fossem avisados desse tempo de chegar. E aí, então, o velório das 24 horas. E enquanto se confeccionava aquele caixão, de uma maneira muito rústica, rudimentar, procurava-se também costureiras. E estas costureiras já iam providenciando tanto a mortalha do morto, quanto o luto das pessoas, da viúva, dos irmãos, da mãe, do filho, do pai. As mulheres em vestes completamente escuras, pretas, negras, e os homens com uma tarja, seja no bolso da camisa ou na manga, que demonstrava o luto em respeito àquela pessoa. E por 6 meses, principalmente a mãe ou a viúva ou os filhos, guardavam este luto de uma forma especial. Não se casavam, não tinham aniversário, não se tinha festas. Era um respeito que se tinha, e após os 6 meses, as mulheres passavam ao meio luto, assim como os homens, em um lenço preto, seja no pescoço, seja na cabeça. Então havia um tempo maior de reverência para se curtir aquela dor. Não que nós espíritas, às vezes, a gente, eu sou espírita, né? Eu sei como funciona. A gente se acha o suprassumo do entendimento. Mas não é bem assim. O dia que minha mãe desencarnou, eu chorei. E é natural que a gente chore. Estamos na tangibilidade. Porque nós sentimos isso. Tangibilidade é aquilo que a gente vê e toca. E ainda estamos nessa fase. Por mais conhecimento que nós tenhamos. E então, eles guardavam esse luto, guardavam respeito por aqueles que se foram. E aí, meus irmãos, a gente se pergunta, claro, os tempos foram passando, as coisas vão mudando, inclusive os valores e sentimentos. Inclusive valores e sentimentos. Antigamente, a gente sentia mais. Hoje, principalmente com o conhecimento espírita, né? É até daqui a pouco. Antigamente era para a eternidade, agora é até daqui a pouco. E hoje até velório online existe. Para aquele que está lá no Recife, desencarna aqui em São Paulo, então ele assiste o velório online. Ainda bem que a gente não desencarna online, né? Mas teve um que desencarnou online, ao vivo, na Rádio Boa Nova. Um espírita estava fazendo um programa, está no YouTube, inclusive, ele diz assim, eu estou sumindo. E aí ele desencarna. Desencarnou online, mas um espírito altamente esclarecido. Então, quando nós falamos a respeito do velório, dos sentimentos que habitam aquele ambiente, estamos falando de encarnados e desencarnados. E Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 326 do capítulo 6, segunda parte do Livro dos Espíritos, comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhes prestem aos despojos mortais. Ou seja, quando nós vamos lá visitar aquele morto, aquele corpo que está ali, porque para aqueles que acreditam que a vida começa no berço e termina na sepultura, aquele corpo é tudo. Para nós que acreditamos um pouquinho mais a respeito da vida além da vida, nós vamos mais comedidos. Ao que os espíritos respondem,
quando já ascendeu ao certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas as coisas. Mas, logo a seguir ele pergunta, o espírito assiste ao seu enterro? Na 327. Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Frequentemente. E aí eu fico imaginando, quando nós conversamos com irmãos desencarnados, que não têm consciência daquilo que lhe aconteceu, e na maioria, dependendo a forma como desencarna, dependendo o conhecimento que tenha, a consciência que tenha, às vezes ele está ali, sem entender o que está acontecendo, porque ele se vê no caixão, ele está aqui consciente, né? E percebe alguém falando mal ou falando bem dele. E ele diz, mas logo ela, que eu tanto estimava, olha o que está dizendo. E isso pode acontecer. Por isso o tema, no velório tenha piedade do morto. Porque ele vai reclamar o seu comentário, o seu pensamento, e ele absorve essas energias, porque a psicosfera que se forma em um ambiente de luto é extremamente densa. E ele sentindo principalmente estes comentários, porque ele ouve, vamos imaginar a perturbação dele. Como é que ele fica? E nas reuniões mediúnicas que nós fazemos, quando nós temos contato com esse tipo de espírito, em que são trazidos àquela reunião para serem conscientizados da sua real situação, às vezes é necessário lhe mostrar o seu desencarne, para ele entender o que aconteceu. Então, às vezes ele chega e diz assim, o que está acontecendo comigo? Digo, por quê? Eu morri? Ele pergunta. Eu digo, não. Como não, se eu estou vendo meu corpo lá no caixão? O que morreu foi seu corpo, que se você estivesse morto não estaria falando comigo. Eu não teria visto você aqui. E quando necessário descrevemos, olha, o seu cabelo é assim, a sua roupa é assim. É, sou eu mesmo, então você está me vendo. Porque eu converso com as pessoas e elas não me veem. Percebemos? Não é via de regra. Porque muitas vezes a forma como este desencarna, ele ainda não tem consciência, só vai acordar muito tempo depois. Dependendo inclusive do seu grau evolutivo. Por isso, e aí vem uma outra observação, há uns 15 anos passados, alguém me convidou para fazer uma palestra e me deixou o tema livre. Quando a casa deixa a gente com tema livre, a gente fica, né? O que eu falo, o que eu não falo? E pede auxílio à espiritualidade. E um irmão nosso, que nos assiste, disse assim, você tem falado de vida, de esperança. Você prepara as pessoas para a vida, por que não se prepara para morrer? E eu achei aquilo extremamente interessante. Não é assim? Nós nos preparamos para viver e vivemos, fazemos planos como se fôssemos eternos. A gente não pensa em morrer amanhã, ou alguém aqui pensa? Alguém quer desencarnar hoje, amanhã? Não, nós temos planos ainda, né? Nós temos planos. E vamos fazendo esses planos porque pensando que somos eternos. Somos sim, como essência, como alma, não como o corpo físico. O corpo físico tem prazo de validade. Então, ao dizer isso, é verdade. E nós precisamos nos preparar, meus irmãos. Parece que não. Parece que não. Porque, às vezes, nós vivemos tão dissolutamente, sem nos preocuparmos, e causamos transtornos aos nossos familiares. Eu tive uma experiência na pandemia, tive um AVC isquêmico e perdi a memória. E meus filhos, minha mulher não tinha senhas, as minhas senhas de conta bancária, de nada. Não sabiam onde estavam nada. Acho que foi um aviso, né? Graças a Deus recuperei e dei a eles tudo que eu tinha. Montamos uma pasta. Então, se eu desencarnar, pega a pastinha amarela, tá? Já sabe o que fazer. Está lá, inclusive, a doação de corpos. Doei meu corpo para a faculdade de medicina, tanto eu quanto a minha mulher.
Porque quando nós desencarnamos, a carcaça não vai para o lixo, não vai para os vermes comer, não vão queimar. Vamos dar para a ciência estudar, ver se tem alguma coisa de bom na carcaça. Só vai ficar 2 horinhas, quem quiser lá dar uma olhadinha para ver se tem certeza se desencarnou ou não. Depois eles levam embora e portam tudo. Então, esta preparação, esta conscientização ajuda em muito quando o indivíduo de fato desencarna, para que ele, ao perceber, e muitas vezes ele diz assim, nesses atendimentos, é por isso que eu chego lá em casa, eu converso, ninguém me ouve. Exatamente por isso, que não é todo mundo que os vê, todo mundo que os ouve, todo mundo que os sente. Então, às vezes nós ficamos implorando ao pai, à mãe, ao filho, olha, você voltou para o céu, me ajuda, seja meu anjo da guarda. Às vezes o infeliz não tem ainda nem sequer consciência do seu real estado, da sua real situação. E ao pedirmos e ao entrarmos nesta sintonia, ele recebe as nossas percepções e se tiver um pouco de consciência irá sofrer, porque ele tentará ajudar e não conseguirá. Ele ouve e fala conosco e nós não ouvimos, e ele sofre com isso. Então, quando passarmos pela dura experiência do afastamento físico, que tenhamos esta consciência. O que nós podemos fazer por aqueles que se foram, vamos sentir saudade? Sim. Vamos chorar? Sim. Vamos sentir? Claro. Não é proibido, meus irmãos, a nós espíritas vivermos o luto, o nosso luto. O que não nos é permitido em caridade do outro é vivermos neste luto constante, nesta perda constante, nesta lamentação, gerando um processo obsessivo de encarnado para desencarnado. E ele sofre porque ele responde e não pode ajudar. E quando se predispõe, não é ouvido. Então esta preparação nós temos que ter. Nós temos que saber que qualquer hora voltamos. E como desconhecemos a ordem da nossa ficha, pode ser que a gente nem volte para casa hoje. Nós não sabemos disso. Então, ao percebermos estas situações, ao sermos comunicados de um falecimento, de um desencarne, ao irmos àquele velório, que estejamos com as nossas atitudes extremamente serenadas. Kardec ainda pergunta, o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros na 328? Quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Quantas vezes, a gente vê, principalmente na mídia, dos famosos, os desencarnes, e aí se engalfinham nos bens materiais. O sofrimento que o espírito experimenta, observando muitas vezes pessoas que nem sequer lhe visitavam, lhe tinham estima, se digladiando para repartir aquilo que ficou do materialismo. E acontece com mais frequência do que a gente possa imaginar. Instalando-se, inclusive, processos obsessivos, doloridos e dolorosos. Um dos atendimentos que marcou, nesses 26 anos de mediunidade, apresenta-se um senhor extremamente perturbado. Muitos bens, milionário, desencarnou e 8 filhos, se engalfiando na herança, se agredindo e ele assistindo aquilo tudo. E os filhos, assim que saiu a partilha, começaram a gastar, dilapidar, viviam absolutamente. E ele se revolta e começa a assediar todos os filhos. Revoltado porque os filhos nunca trabalharam, só ele. Estavam gastando o que ele tinha. E ele dizia assim, não tem acordo, eu quero o que é meu, eu quero que me devolvam. Percebemos? E era de um estilo patriarcal, daqueles duros, rígidos.
que nunca tinha dado nada aos filhos. E os filhos, quando tiveram oportunidade, e ele dizia assim, não tem acordo. E não teve acordo no primeiro ano. Passou mais ou menos uns 15 dias, ele voltou. E aí? O que você resolveu? Eu falei, eu? Falei, mas eu pensei numa solução e quero te fazer uma proposta. Ele disse, qual? Me dá o número da conta que eu deposito. Tudo que eles gastaram. Tá ok, o número da conta. Que conta? Eu não tenho mais conta. Falei, percebeu o que aconteceu contigo? Então, esta conscientização, quando temos alguém na família, bens materiais, meus irmãos, vai embora. O estado de consciência do outro, se ele estiver um apego material, ele vai ter dificuldades. Vai haver e haverá os processos obsessivos e as doenças, as discórdias aparecerão sem que nós saibamos de onde venham. As angústias. E este indivíduo, por certo, vai sofrer e muito. E graças a Deus, foi um longo diálogo naquele dia, conversando, esclarecendo, mostrando inclusive o desencarne, como ele desencarnou, para que ele entendesse que os filhos seriam responsáveis por aquilo que fizessem daquilo que lhes foi partilhado. E que ele agora tinha que se preocupar com outras coisas. Apresenta-se a mãe dele e o recolhe, levando-o para a consolação. Então, quando nós estivermos em nosso círculo familiar, observarmos, e nosso círculo seja de amizade, são preces que precisamos fazer para aquele indivíduo, para aquele irmão, para que ele seja acolhido pelos hospitais da espiritualidade, pelas escolas da espiritualidade, para que ele tenha consciência da sua real situação. E com certeza será amparado. Portanto, muitas vezes, quando nós vamos visitar um moribundo, e ele está no leito de morte, ele diz assim, estou vendo a minha mãe, estou vendo o meu irmão, que já desencarnaram. Ele não está delirando, ele está vendo. São espíritos que vêm nos receber no momento crucial, no momento derradeiro. Claro, se por eles formos amados, senão eles vão querer distância, né? Não venham para cá, não. Então, meus irmãos, no velório, tenha piedade do morto. Porque devido ao estado de consciência desse irmão, se ele tiver a consciência do que está se passando, ele sabe que ele já desencarnou. Kardec, inclusive, no livro O Céu e o Inferno, nos relata que o senhor, apesar de todo o conhecimento espírita que ele tinha, fazia parte da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, ele pede que seja evocado assim que ele desencarna. Enquanto estavam velando o corpo dele do outro lado, Kardec conversava com ele aqui. Então é possível? Claro que sim. Da mesma forma como é possível, qualquer um de vocês, se necessário for, levá-los a uma reunião mediúnica para um reajuste com vocês lá em casa. Isso é possível. Sabiam? Então, isto acontece e nós às vezes desconhecemos. Esse estado de consciência está intimamente ligado ao conhecimento e evolução espiritual de cada um. A perturbação, pode ser que ele nem perceba, só venha descobrir isso depois de muito tempo, em que ele acorda num sono restaurador, do sono restaurador em um hospital espiritual. Ele diz, onde é que eu estou? O que aconteceu comigo? Às vezes ele ainda está no estágio de apego e medo. E ele diz assim, ao conscientizar-se, ao ser conscientizado do desencarne, ele fala assim, agora, o que eu faço? Deixei tudo para trás, o que eu faço? Invariavelmente a espiritualidade, quando traz este irmão a um grupo mediúnico, traz exatamente para este esclarecimento, permitido pela divindade, pela espiritualidade, e com ele vem algum parente ou algum amigo que ele ama, ou que lhe ama,
e se apresentam naquele instante do esclarecimento. E ele se sente confortável. Então, este medo vai desaparecendo. Energia positiva é o que nós devemos fazer. Ali, naquele velório, muitas vezes só está a carcaça. O espírito já foi embora. Muitas vezes o espírito está do lado, ouvindo, vendo. E aí nós estamos bebendo o morto, né? Que esse costume de beber o morto vem lá de trás também. No Mato Grosso ainda se usa beber o morto. E aí nós contamos piada, a gente fala um monte de besteira, às vezes contamos passagens do morto que não são verdades, às vezes fazemos chacota. E ele está ali e falou, mas eu não sou tudo isso, para o bem ou para o mal. Então, energias positivas quando estivermos lá. Se você não puder falar nada, abrace os familiares, faça uma prece silenciosa, peça aos irmãos espirituais que venham ampará-lo, trazer conforto e conscientização ao seu estado. E senão, a decepção dele será muito maior do que nós imaginamos. Eu sempre pedi a espiritualidade, né? Quem me levou para a doutrina espírita foi minha mãe, que entendeu quando tive contato com os espíritos aos 8 anos de idade. Eu morava com minha avó, e minha avó muito católica. E eu estava preparado para fazer a primeira comunhão. E há uma semana da primeira comunhão, minha avó desencarnou. E logicamente que eu não fiz a primeira comunhão. Morava com ela, voltei para casa. Mas eu sempre pedi por ela. E também, que se eu tivesse algum merecimento, que minha mãe não sofresse, meus pais não sofressem. E que eu também não sofra, né? Aliás, essa semana, alguém ligou para mim e falou, estão fechando a programação para casa do ano que vem, dia 20 de dezembro do ano que vem. Falei, pode marcar. Porque se marcar para o ano que vem, imagina que eles vão me deixar até lá, né? Então, vamos trabalhar para isso. Vai marcando. E eu sempre pedi, então, e aí minha avó? No dia que minha mãe desencarna no Mato Grosso do Sul, 5 horas da tarde, 7h30 da noite, eu estava sentado. Saí do Magdala, sentado na minha casa, e as duas se apresentam ali, amparadas pela espiritualidade, para me darem um abraço. Ela dizia assim, eu estou indo. Não se esqueça do que nós combinamos. Que eu sou o único espírita dos filhos, dos 7 filhos, e da família toda. Então, meus irmãos, este conhecimento, pouquinho que nós temos desta consoladora doutrina, do que nos traz paz ao coração, que nos sirva de esclarecimento, que nos sirva de aviso, olha, maneira, se prepare. Se prepare. Da mesma forma como nos preparamos para uma festa, penteamos os nossos cabelos, passamos o perfume, fazemos a chapinha, vamos viver da forma que, ao retornarmos para o outro lado, a gente não tenha preocupações e nem arrependimento. Que Jesus nos ampare, nos abençoe. E mais uma vez, lá no velório, tenha piedade daquele que lá está. Muita paz a todos. Nós vamos então, meus irmãos, neste momento, com os nossos corações serenados, buscando mais uma vez o amparo e o auxílio desta equipe que aqui se encontra, os quais nos visitam os corações e as nossas necessidades, para que neste momento possam derramar sobre nós o lenitivo necessário às nossas dores, à nossa angústia, amenizando a saudade daqueles que partiram. Permita-nos, Senhor,
uma vez mais te agradecer pela oportunidade da vida, pelas dores que nos dá. E somente elas nos aproximam de ti. Que os teus anjos consoladores, esses, ó Pai, que silenciosamente enxugam as nossas lágrimas, possam nos sustentar em nossas deficiências, em nossas necessidades. Arranca, Senhor, do campo da nossa alma, a erva daninha do orgulho, da mágoa, da vaidade, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Nos conduza de volta aos nossos lares, em passos iluminados pelo olhar do Teu Filho Jesus. Dá-nos o entendimento do Teu amor e nos guarde na Tua paz. Que assim seja. Graças a Deus.